Estamos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. Enquanto você acha, quero agradecer ao pastor Marcelo pelo carinho, sempre nos abençoa, com muito carinho, com muita alegria, nos traz paz, nos traz tranquilidade através do Espírito Santo. Deus continue abençoando, pastor João Miranda, todos os meus irmãos aqui. João capítulo 11 diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte. Até aqui, queridos irmãos, pode se assentar, ficar bem à vontade. Queridos, Deus trouxe uma direção muito objetiva aqui para falar aos nossos corações aqui essa noite. Essa história de João, capítulo de número 11, a ressurreição de Lázaro, um milagre, a ressurreição daquele que estava morto. Para que a gente resuma um pouco essa história, Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, essa família que era muito querida por Jesus, a Bíblia vai registrar 3 vezes, se não me falha a memória, Jesus se achegando até a casa de Marta, Maria, Lázaro, um lugar onde Jesus ficava e se sentia muito acolhido. E nesta história nós vamos ver que Lázaro vem a falecer devido a uma enfermidade. Marta e Maria, com algumas pessoas, ou melhor, pedem algumas pessoas para ir lá avisar Jesus onde ele estava. Só que Jesus havia saído de Betânia, da Judéia, por causa de algumas perseguições. Embora não era o tempo ainda de Jesus morrer, Jesus tinha saído de lá devido a algumas perseguições. E então essas pessoas foram enviados para falar com Jesus que Lázaro estava enfermo, que ele deveria ir lá ver, porque Jesus teria o poder de curá-lo, de fazer um milagre, e também pela consideração da família. Jesus ainda pega e espera ainda alguns dias para ir lá, ter com essa família, ver a situação de Lázaro, e em um momento, Jesus então decide a ir ter a Judéia. Embora os seus discípulos, em seu coração, ficassem um pouco ociosos de se achegar à Judéia novamente, porque eles haviam sido ou fugido, ou saído da Judéia alguns dias antes, eles temeram. E o texto é bem claro dizer que eles perguntam e falam: Jesus, mas vamos outra vez para a Judéia? Ainda agora os judeus procuravam apedrejar e tornar para lá? Como assim? Se nós acabamos de ser perseguidos, os discípulos então ficaram um pouco ociosos em voltar para lá. Porém, Jesus, nesse meio termo, traz ensinamentos para eles. Jesus é incrível. E aí Jesus, no versículo 9, já quebra essa ociosidade deles, dizendo: Jesus respondeu, no versículo 9, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eles não entenderam o sono, ele está dormindo, como que é isso? O que está acontecendo? Jesus depois vai tentar falar literalmente: não, ele morreu. O judeu, às vezes, ele não entendia essa coisa essas metáforas, ele era muito literal. Não, ele está morto mesmo, vou lá despertar ele.
Mas nesse meio termo, nessa ociosidade em que os discípulos sentiram medo de voltar para a Judéia, com medo de uma perseguição, com medo de uma... Jesus, ele fala algo aqui no versículo de número 9. Ele vai falar, olha aqui, se alguém andar de dia, o que nós entendemos? Então, nós teremos, humanamente, né? Nós vamos sair de dia, vamos chegar lá e vai dar tudo certo, né? Mas tem algo aqui muito lindo nesse texto, é que Jesus fala assim, ó, quando a gente anda de dia é luz. E na luz, quando andamos de dia, nós não tropeçamos, porque a luz ilumina e o dia está iluminado. É algo simples de entender. Porém, quando nós olhamos e entendemos que no próprio capítulo de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus vai falar que ele é a luz. Que ele é a luz. E disse outra vez Jesus, né? Jesus insistia muito em repetir as coisas, né? Então, você que não gosta muito de repetição, então, irmão, Jesus gostava muito, muito disso. E disse outra vez, eu sou a luz do mundo. Jesus estava falando com os discípulos, quando eu ando de dia, Jesus amava usar a metáfora, né? Embora o texto, talvez eles entenderam com certeza no literal, é claro. Nós formos de dia, vai dar tudo certo. Mas Jesus, eu acredito que Jesus estava dizendo para eles, ó, quando nós andamos de dia, que é na luz, nós não tropeçamos. Andando na luz, nós vamos vencer. Andando na luz, independente da situação que irá acontecer, para o cristão, terá vitória. Mesmo quando me perseguirem, embora nós vamos lá para frente, quando Jesus morreu, ressuscitou, Jesus morreu, foi perseguido, mas ele venceu. Jesus estava dizendo para nós que se andar na luz, nós não tropeçamos, nós venceremos. Jesus quer, ou melhor, nós precisamos ter essa luz na nossa vida. Nós vamos chegar lá, ó, ele vai ressuscitar, o milagre vai chegar, mas primeiro vamos andar na luz. Porque é a luz que ilumina, é a luz que direciona, a luz que vai mostrar o caminho, a luz que vai ensinar o que você deve fazer ou não, a luz que vai trazer o milagre. Ande primeiro na luz. Aí depois ele vai falar, ó, primeiro no caminho, 12 horas é a luz. E andando de dia, a gente não tropeça. Andando na luz, você não tropeça. Mas, Áquila, nós falhamos, eu sei. Mas tem alguém que pode limitar a graça de Jesus? Tem alguém que tem um poder para limitar a graça? Tropeçamos, mas a luz sustenta. Tropeçamos, mas a luz é a graça. Tropeçamos, mas o sangue da luz, aleluia, tem o poder de redimirmos de todo o pecado. Não tem homem, não tem principado, não tem potestade, não tem governo que vai mostrar e vai dizer que o sangue de Jesus não tem poder. Nós, a igreja, a nossa fé, o nosso fundamento, acredita que essa luz tem o poder de redimir e levantar e purificar e praticar a nossa alma, a nossa fé através do processo. Essa luz que Jesus está falando, anda nessa luz. Anda nessa luz que você vai ver o milagre. Jesus continua e então começa a falar já o resultado do milagre que iria acontecer. Porém, os discípulos sim estavam ociosos. E essa ociosidade por causa das perseguições. Se nós sabermos que haverá um conflito, a nossa mente. Por isso que muitas pessoas não querem retornar para casa depois de um trabalho. Porque às vezes o ambiente do lar é um ambiente difícil. É um ambiente de lutas, de guerras. Ele não quer ir para lá. Talvez o trabalho está sendo o seu ambiente de guerra. Não sei aonde está sendo o seu ambiente de perseguição, mas muitas pessoas não querem ir. Por quê? Eu não quero ir para o trabalho porque lá está sendo um ambiente de perseguição. Eu não quero voltar para casa. E eu falo muito com as pessoas, nós temos que ter paz dentro da nossa casa. Tenho que ter prazer em voltar para a minha casa. Eu tenho que estar no meu trabalho dizendo, eu vou chegar em casa, eu vou encontrar minha família. O nosso lar tem que ser um lar de paz. Porém, aqui, eles sabiam que tinham uma dificuldade, uma perseguição, porque haviam tido uma perseguição na Judéia.
E os discípulos tinham essa ociosidade. Por isso eles não queriam voltar para lá. Mas eles se esqueceram que quem estava com ele é Jesus. E independente da perseguição que iriam encontrar ou qualquer dificuldade que poderiam ter, Jesus estava com eles. E eles não entenderam ainda. Então, a partir de hoje, quando você for voltar para casa, em nome de Jesus, Ele estará contigo. O teu lar será um ambiente de paz. No final do seu trabalho está chegando, não, eu vou voltar para casa, minha esposa vai ter paz, os meus filhos vão ter paz, o ambiente da minha casa será um ambiente de paz. Aleluia. Toma posse em nome de Jesus. Mas algo interessante é que Tomé vai encorajar os discípulos. Como assim? Tomé, aquele que a fama dele é aquele que duvida? Qual é a fama de Tomé? Ai, só acredito vendo. Vendo o quê? Jesus ressuscitou. Não, eu preciso ver os cravos, o buraco nas mãos dele, dos pés, do prego. Só assim eu acredito. A fama dele é o homem que talvez duvidou, o homem que precisa ver para crer. Mas no versículo 16, vai nos mostrar um Tomé diferente, um Tomé corajoso. E o pastor Marcelo até falou sobre Davi, também Judas. A gente vê aqui também Tomé, momentos que lá na frente ele duvidou, ok. Mas nós não podemos tomar a definição de uma vida inteira numa atitude que ele teve. Porque no versículo 16 nós vamos ver outra atitude de Tomé, qual? Um encorajamento. Não Jesus. Nós, ele inclui, nós vamos lá para a Judéia. Talvez ele estava tentando encorajar os discípulos, esse chamado de Dimo. Então nós vemos também um outro lado aqui de Tomé sobre a coragem. Embora não quero entrar em termo, quando Jesus morreu, claro que os discípulos fugiram, uns temeram, outros se esconderam, até que quando eles estavam escondidos, Jesus aparece para eles, e então fala, minha paz vos dou, e eles ficam alegres ali em meio a tanta perseguição, mas nesse momento, nessa fase, nisso que ele estava vivendo, ele encorajou. Ele teve uma atitude. Porque muitas pessoas tomam uma atitude, às vezes aquele momento da sua vida, ele acaba sendo ignorante. Ele acaba tratando a sua esposa, a sua casa, o seu filho, o seu trabalho, quem quer que seja, de uma maneira incorreta. Mas isso, às vezes, algumas pessoas, eu vejo, as pessoas tomam isso para si e falam, não, eu sou assim. Eu sou dessa forma. Mas ele aconteceu uma vez. Não, você não é assim. Você não é ignorante. Você tem domínio próprio. O Espírito Santo habita em você. Ah, não, mas eu sou assim, eu sou orgulhoso, Não, você não é. Você é cheio do Espírito Santo. Houve um momento, algumas circunstâncias o levou a falar, a tomar algumas atitudes. Eu lembro que no enterro da minha avó, foi na igreja batista, e a filha dela é muito bonita, é muito legal, e a minha tia não estava acostumado com aquilo. As pessoas ali, eles levavam alimento, levavam sustento, era muito legal. Embora o pêsamo ali, a igreja abraçava realmente, muito legal. Eu nunca tinha vivido uma experiência assim. Só que a minha tia não sabia lidar com essa situação. Então, envolvendo a morte da minha avó e aquela situação, ela no meio, lotado de pessoas, vocês estão rindo, ela teve uma atitude. Isso levou a ela mas ela não é dessa forma, ela não fez de maldade. A emoção, ela tomou essa atitude. Porque muitas das pessoas, não, eu sou, fez uma coisa errada, não, eu sou assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser... Não, a vida do cristão é mudança. Jesus entra na nossa vida e nós vamos mudando, nós falamos de uma forma, agora não falamos mais, nós agimos, tínhamos uma atitude de uma forma, agora nós agimos totalmente diferente. Deus vai mudando através do Evangelho de Cristo a nossa atitude, o processo do Evangelho. Nós vamos crescendo na fé, nós vamos tomando uma nova atitude, nós vamos tendo experiência, sabedoria ao falar,
Então, você que já tem algo decidido, não, eu sou assim, não. O Evangelho muda, Jesus transforma. O Espírito Santo derrama sobre a tua vida, sobre a minha vida, dando temperança, dando sabedoria, dando inteligência, momento de silêncio, momento de falar, momento de fazer, momento de agir. Há tempo para todas as coisas. Assim é o Evangelho. E o Espírito Santo de Deus é que habita em você, é que habita em nós. E nos traz e nos dá sabedoria a tomar as atitudes. Processos. Tomé, em momentos, aqui eu achei muito interessante, Tomé tomando uma atitude de corajoso. Mas nem sempre vai ser assim. Mas não quer dizer que ele não seja só o homem que seja o incrédulo. Não. Momentos, fases, o que levou você a falar, o que levou as circunstâncias a fazer, para você tomar algumas atitudes. Calma. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é filho amado, você é importante para Ele. Ele deu a vida por mim e por você. Embora as pessoas possam falar quem você é de uma forma e a sua mente já está cauterizada sobre isso. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso, eu não consigo. Deixa eu te dizer a outra coisa. Em nome de Jesus, você pode, você consegue. Na misericórdia e na graça de Deus, Deus vai te dar a vitória e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. E queridos, com essa situação, Jesus então pega os discípulos e parte para Betânia. Chegando lá em Betânia, nós vamos ver que Maria e Marta, sabendo que Jesus estava, Marta é a primeira aí. Marta, ao saber que Jesus, ela sai correndo, aquela forma, uma mulher eufórica talvez, de atitudes, ela parte para encontrar Jesus. Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. E Marta, ela tem essa atitude, né? Não é a primeira vez que Marta sempre é aquela que se movimenta, aquela que... houve um outro encontro com Jesus, quando Jesus também estava na casa dela, se não me engano é Lucas capítulo 10, versículo 32, se não me falha a memória. Jesus também chega lá, eles vão preparar o alimento, Maria senta, fica escutando Jesus e Marta já está agitando tudo. Marta tinha esse tipo. Era a forma dela, agradar, ela fez alimento, não cuidava da cozinha, não sei o que ela estava fazendo. Mas ela queria agradar Jesus. Maria não, Maria estava focada. Aqui você vai ver que Maria mantém e Marta vai. Perguntar, questionar, querer saber. E é o jeito dela, certo? Jamais questionando a forma de Marta, né? Muitos usam esse texto para falar que Marta, no Lucas capítulo 10, que Marta era para ter sentado, era para ter ouvido Jesus falar. E não, ela quis agradar, o Messias está dentro da sua casa, ela queria arrumar. Aí ela pegou, Jesus, Maria está aí sentada, manda ela levantar aí para me ajudar, Jesus. Aí Jesus vira para ela, por que está angustiada? Como assim? Por que você está assim? Ela está com a melhor parte, a Maria. Porque Jesus estava falando e ensinando a eles. Mas Marta queria ajudar, queria trazer o alimento, receber Jesus da melhor forma. Mas Jesus queria mostrar para ela que isso ali, Jesus tudo vai cuidar. O alimento, o sustento. Mas a parte espiritual é muito importante, do aprender com Jesus. Porque quando nós aprendemos com Jesus, nós alimentamos o nosso espírito. Nós nos fortificando, ainda mais agora, o pastor falando sobre o mundo espiritual, através dos ensinamentos de Jesus, da oração, de tudo que ele ensina, nós vamos aprender e nós vamos alimentar o espírito. A palavra é para nos alimentar o espírito, a oração para nos alimentar o espírito, o jejum para alimentar a fé. E nós vamos assim vencendo. Jesus estava mostrando isso para ela. Marta, calma o seu coração. Maria pegou a melhor parte. Claro que era a maneira, era a forma de Maria. Se Marta estivesse aqui hoje, ela seria aquela que ia organizar tudo, para lá, correr. É a forma dela tratar. Mas nós temos que entender e colocar como importância
o espiritual, o ouvir a palavra, o praticar a palavra, a oração, o mundo espiritual. Por quê? Porque o alimento espiritual nos faz ter fé, nos faz amá-lo, nos faz conhecê-lo, e as coisas Deus acrescentará. O alimento Ele vai cuidar, o sustento Ele vai cuidar. A Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão, isso Ele não está brincando. Então não há como você dizer que, não, eu sei que nós passamos dificuldade, eu passei já momentos, mas graças a Deus eu nunca precisei ir de porta a porta pedindo dinheiro, porque eu creio nesta palavra. E esta palavra diz que aquele que crê em nome de Jesus não precisará mendigar o pão. Deus vai tocar um irmão, da qual bate lá na nossa porta, estará lá, falando, eu senti aqui de trazer o alimento para a sua casa, porque Jesus cuida, porque você está se alimentando do espiritual, e como que é? Através da palavra, através do ensinamento. Você não está aqui por causa do entretenimento, nós estamos aqui porque precisamos de um alimento espiritual, nós precisamos do alimento da palavra, nós precisamos do agir do Espírito Santo na nossa vida, e sabemos que o espiritual de Jesus vai nos fazer nos alimentar, vai nos fazer crescer, e a nossa casa, e o nosso alimento, e estas coisas ao qual o mundo necessita físico para viver, Deus cuidará de tudo. Mas algo importante para mim e para você, alimente a sua vida espiritual. Mas Áquila, como é que é isso? Você roda para um lado, roda para o outro, pula, fala. Não, isso não é alimento espiritual. E o que é alimento espiritual? Alimento espiritual é a palavra de Deus. Alimento espiritual, como a igreja primitiva, a oração. Não tem outro segredo, não adianta fazer nada. E o que é? Ouve Jesus falar, ora e busca Ele no íntimo do teu coração. Ouve Jesus falar, ora e busca Ele no íntimo do teu coração, que o teu alimento espiritual, o alimento físico virá, mas importa para nós é que o nosso alimento espiritual esteja em dia, aleluia. Precisamos nos alimentar, e às vezes tão pouco, uma oração, não damos valor. Mas eu oro só 10 minutos. Se tu soubesses o poder de 10 minutos. É aquilo, a questão é o momento. O pastor falou aqui sobre oração. Quando você for orar para o seu alimento, para. Não vai durar 3 minutos a mais. Mas tenha consciência verdadeira. E Jesus estará ali ouvindo a tua oração. Ter um momento realmente de consciência na oração, alimento espiritual. Às vezes é 10 minutos, não vou orar não. Aí 10 minutos, Jesus, Ele ouve, Ele sabe tudo, Ele sabe presente, Ele sabe passado. Se tu soubesses o valor que tem uma oração. Se tu soubesses o poder que tem uma oração de um justo, como ela tem poder. Milagres, histórias transformadas, histórias mudadas através da oração. Jesus nos diz e nos fala, não deixa de orar. Mas Áquila, eu já estava até desistindo de orar na minha vida, não deixa, continua orando. Áquila, quando eu pego a maçaneta da porta para mim abrir, o Espírito até fala comigo, mas eu falo, não vou orar não, eu vou embora. Não deixa de orar, para e fala, Jesus, abençoa o meu dia, guarda a minha casa, guarda a minha família, o Senhor te ouvirá. Alimento espiritual, mas Áquila, não tem tempo, o trabalho é intenso. É 10 minutos, não tem problema, abre a tua Bíblia. Jesus entende o teu esforço. Jesus entende o teu querer. Jesus entende que você não está fazendo de qualquer maneira. Jesus te chama, alimenta espiritualmente. Se alimenta espiritualmente. Se alimenta espiritualmente como Áquila. Não dê o resto, mas dê de todo o coração. Jesus, eu quero me alimentar da tua palavra. Eu quero me alimentar da tua presença. Eu quero me alimentar do teu Espírito. Jesus, eu necessito da tua presença para vencer. Alimente-se espiritualmente. E queridos,
ela, Marta, aqui, quando chega até Jesus, ela, Senhor, se tu tivesses aqui, não é, Jesus? Meu irmão não teria morrido, Jesus, está no versículo 21. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aí Jesus fala no versículo 23, teu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, conhecedora, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus fala com ela de novo, você não está entendendo. Aí disse-lhe Jesus no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Posteriormente, Jesus se direciona para ir aonde Lázaro estava. Jesus se comove com aquele momento, com aquele luto, ele chora. Jesus chora. Jesus se comove com a dor de Marta, a dor de Maria, a dor da família, a dor dos amigos, ao ver, ao ouvir o ambiente que ele estava agora, num ambiente de luto, e ele chora, mas ele vai e manda e pede para que alguns fossem tirar a pedra, porque haveria de acontecer um milagre. Esse milagre, quando se abre a pedra, Jesus ora, clama a Deus, e a Bíblia vai dizer que no versículo 42, Jesus clama em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, enrolado, sai, o milagre, todos atônitos, todos espantados de ver essa cena, contemplam um milagre de Jesus, uma ressurreição, algo jamais inimaginável, algo que na história, em qualquer outro lugar, nunca houve, nem pensaram, nem Jesus ressuscitou um homem. E no versículo 25, Jesus havia prometido para ela, falou, olha aqui, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Claro, Lázaro estava morto, mas dá-se a entender que ele acreditava que Jesus era o Messias. Morreu, acabou. Mas Jesus está dizendo para ela, mesmo que quem esteja morto, se acreditar, eu creio, você crê, nós morreremos um dia vai chegar a conta. Mas mesmo por causa da minha crença e da sua crença de acreditar que Jesus é o Messias, o Salvador, um dia nós ressuscitaremos. E quem estiver vivo será transformado. Isso de fato, isso a nossa igreja acredita. Só que eu quero dizer algo aqui para os irmãos. Jesus está dizendo, mesmo estando morto, quem crê em mim viverá. Onde você quer chegar? Deus, há momentos na nossa vida que nos sentimos mortos. Há momentos que passamos na nossa vida que nos sentimos para baixo. Nos sentimos com o espírito, a alma, o corpo, desfalecido, como mortos. Não temos força. Há momentos na vida, ainda mais quando a pessoa vai sofrer um tipo de depressão, de angústia extrema, é como se estivesse morta. Ela não quer. É muito difícil dizer isso, não é? Mas você vai entender. Só que no espírito, ela pode estar passando a dificuldade que for, a depressão. Embora pareça estar morto, está acabado para ela. No interior, ela pode estar dizendo, eu estou morto, mas eu ainda acredito, Jesus. Para mim, essa situação é morte. Não tem saída, mas eu ainda acredito.
Para mim, essa depressão, uma pessoa que está passando por um momento assim, um momento que está passando uma crise familiar, um momento que está passando, às vezes, aquilo ali é a morte. Alguns até desejam. Mas para quem crê, pode estar passando, pode estar no momento de luto, pode estar no momento de morte, mas ele está dizendo, eu acredito. Eu não sei como, mas eu acredito. Eu não sei como eu vou sair disso, mas eu acredito. Eu não consigo mover os pés, mas eu acredito. A minha alma não consegue nem levantar da cama de tamanho peso, mas eu acredito. Eu não tenho força mais para falar, Jesus. Quanto mais para orar, só as minhas lágrimas podem escorrer, mas eu acredito. Jesus, eu não tenho como ver a solução, Deus. Eu não tenho alimento dentro de casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho emprego, mas eu acredito. Há vidas que podem estar enfrentando momentos como se considerável aqui de morte. Mas Jesus viu que você acredita. E quem acredita, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Porque a esperança, às vezes, até se foi embora, de tamanha luta. Porque só viu-se que a sociedade tem que ter um emprego bom, tem que ter um alimento bom, as pessoas têm que ter saúde, senão eu não presto, senão eu não sirvo para nada. É o que pregaram para você a vida inteira, não pregaram, mas o que a mídia ou o mundo pregou para as pessoas. Se você não está bem de saúde, se você não está bem financeiramente, você não presta. Aí vem Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Oh, eu chamei os príncipes, chamei quem eram os religiosos, mas ninguém veio. E quem que vai participar da festa? Ele que olha para aqueles que ninguém olhava, um cego de Jericó que gritava e muitos queriam calar, mas Jesus ouviu. Para mim é morte, mas eu creio, eu estou dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Ainda que você esteja morto, ainda que você esteja num momento de luto, se crer, ressuscitará, aleluia. Você não tem direção, mas Jesus vai te dar direção. Eu não sei como que eu vou sair disso, mas Jesus vai fazer você sair desse problema. Jesus solucionará o problema. Você não entende como o milagre vai acontecer, mas Ele tem toda a sabedoria, tem todo o poder. Não tem principado que possa se levantar, não tem demônio que possa se levantar, não tem homem que possa se levantar. No agir de Deus sobre a tua casa e sobre a tua vida, você olha para Ele e fala, é impossível, eu já ensinei tudo, eu já falei tudo, eu já disse tudo, mas eu creio que há poder no Filho de Deus, aleluia. Jesus está ouvindo, ainda crê, ainda tem fé, ele ainda e ela está dizendo, eu creio, eu estou morto, mas eu creio, eu passei tanta luta, estou indo para lá, para a direita, mas eu creio. Deus ouviu o seu clamor, mas aquele clamor do mundo tem que gritar, tem que aparecer, não, Deus te vê no secreto, Deus te vê o choro no secreto, e Ele já está dizendo, olha lá, Pai, olha lá, Deus, oh, aleluia, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, aleluia. Aleluia. Não desista, tem esperança, vai dar certo. Não desista, tem esperança, vai ter milagre.
Não desista, tenha esperança, a paz do Espírito, a da luz, que é o nosso Senhor, vai derramar sobre a tua vida. E quando você passar por isso, você vai chegar a dizer, como eu aguentei. Sabe o que é? É o poder de Deus na tua vida, é o poder de Deus na tua casa, é o poder de Deus na tua mente. O Senhor ouviu o seu clamor. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode se colocar de pé comigo para a gente orar? Oh, aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração, a gente já vai terminar. Oh, Jesus, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça e também tua misericórdia, Senhor. Oh, Senhor Jesus, abençoa os meus amados irmãos que aqui está, Pai. Tu conhece, Pai. Oh, Senhor, mas nós cremos. O Senhor vai visitar ela, Pai. Nós cremos. O Senhor vai visitar ele, Jesus. E nós acreditamos. O Senhor vai mudar o quadro, Jesus, eu acredito. Oh, Jesus, ouve o clamor da tua igreja, Pai. Nós oramos, Senhor, pela tua presença, pela tua graça e também misericórdia. Oh, Espírito Santo, traga paz em nossos corações, Pai. Mas nós acreditamos, Pai, que o Senhor vai mover a sua mão ao nosso favor. Assim, Pai, te adoramos, assim glorificamos. Ouve a oração dos meus irmãos, Pai. E assim, Senhor, glorifico o teu nome mais uma vez nessa igreja, em nome de Jesus. Assim nós oramos, glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode glorificar a Deus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.